Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais um Make com Prosa. E o tema de hoje a gente vai falar sobre hormônios. E eu vou aproveitar e responder algumas das perguntas, algumas das dúvidas que vocês me mandaram aí nas caixinhas, tá? A gente vai falar sobre hormônios. E meu marido aqui tá embaixo das cobertas na preguiça. Meu filho. Hoje é porque hoje o Paulo vai estar de folga, amor? Não, cirurgia só 10 horas. Cirurgia só 10 horas. Gente, a gente tem que crescer pra isso, né? Meu sonho. Ser um dia o Paulo. Cirurgia só 10 horas da manhã. Vocês já estão ódio orfinadas, vocês viram meus stories aí, né? Eu com ódio no coração hoje, mas deu certo. Então, bora nós. Vamos falar um pouquinho dos hormônios. Todo mundo tem um pouquinho de dúvida aí em relação ao hormônio. Quando fala em hormônio... Não, meu marido não tá de cueca. A Lara tá dizendo, a bicha começa a live com o marido de cueca. Ele não tá de cueca. Ele está devidamente vestido. Então... Muita gente fala a respeito dos hormônios, né? E muita gente tem desconhecimento, tem medo, né? Eu já vi muita gente falar, eu tenho medo de hormônio, etc. E as pessoas muitas vezes nem sabem o que estão falando. Não tem a menor noção do que estão falando, tá? Por quê? Porque os hormônios, eles são vitais. São vitais, né? Então, são fundamentais para a vida. Ou seja, sem eles, nós não existimos. E os hormônios, quando eu falo... Eles não são só hormônios sexuais. A gente fala de qualquer tipo de hormônio. Então, a nossa tireoide, ela produz hormônios. A nossa adrenal, ela produz hormônios. Nosso pâncreas produz hormônios. Nós, como mulheres, nossos ovários produzem hormônios. Nos homens, os testículos produzem hormônios. Então, nós temos hormônios que são produzidos em todo o corpo. E para que servem os hormônios? Os hormônios têm a finalidade de comunicar algo. Então, o hormônio, ele vai sinalizar uma informação. Então, todo hormônio, o intuito dele é sinalizar uma informação. E ter medo de hormônios, como muita gente tem, é como dizer que tem tireoide. Que às vezes tem pessoas que acham que dizer eu tenho tireoide é quando eu tenho um problema na tireoide. Na verdade, todo mundo tem tireoide. E ter medo dos hormônios é como dizer eu tenho medo da vida. Então, os nossos hormônios, eles fazem com que nós estejamos aqui falando. Eu tô falando com vocês aqui porque eu tenho hormônios, tá? E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês desmistifiquem quando falar em hormônio é que hormônio é apenas uma molécula que sinaliza dentro do nosso corpo. E que tem hormônio em todo o nosso corpo. Inclusive, as crianças têm hormônios. Elas têm os hormônios da tireoide, elas têm os hormônios da insulina, elas têm cortisol. Então, tudo isso são sinalizadores que sinalizam alguma informação. Ou seja, passam alguma informação que o corpo deve executar. Certo? Beleza. Agora, falando no geral... que muita gente fala, eu acho que eu estou com declínio hormonal, estou com queda, alteração dos meus hormônios. Por que essa ideia de ter alteração hormonal? Porque é assim, os hormônios, eles fazem com que o nosso corpo funcione de maneira correta, certo? Então, eu como um determinado alimento, a insulina é produzida para colocar esse carboidrato, essa glicose para dentro da célula, e o restante ela estocar em formato de gordura e depois ela cai. Então, isso é o normal. Quando eu tenho uma alteração, desequilíbrio hormonal, e eu tenho, por exemplo, um desequilíbrio hormonal da insulina, eu posso favorecer o ganho de peso. Eu posso favorecer a retenção de líquido, eu posso ficar mais inchado, mais inflamado, eu posso alterar o meu apetite. Então, alterações hormonais, elas vão te tirar do equilíbrio fisiológico. Então, o problema não são os hormônios, o problema são os desequilíbrios dos hormônios ou as alterações hormonais. E hoje a gente encontra comumente todo mundo com algum tipo de alteração hormonal. É impressionante. Dos mais novos aos mais velhos, nós vivemos hoje sempre com algum tipo de alteração hormonal. Mas, Clarissa, por que a gente vive com essa alteração hormonal? Primeiro, quando a gente fala das mulheres, o principal fator delas terem alterações hormonais é o uso de anticoncepcionais hormonais. O uso de hormônios sintéticos. Então, a mulher, ela utiliza um medicamento que vai bloquear a sua produção
hormonal e vai alterar o funcionamento do seu corpo, certo? Então, esse é o principal motivo e o mais comum da gente encontrar de alteração hormonal. Por quê? Porque a mulher, ela começa desde muito nova a utilizar anticoncepcional hormonal e ela já começa a desequilibrar os hormônios dela dali, certo? Então, essa é uma das causas. Outra causa de desequilíbrio hormonal é o próprio sobrepeso ou obesidade, tá? Que leva a essa insulina, que é um outro hormônio, a alterar, que também é alteração hormonal bem comum. Alteração hormonal bem comum de aparecer é essa de alteração de insulina, certo? Que favorece, como eu falei, o ganho de peso, muitas vezes uma fome fora do normal, tá? Beleza. Outra causa que acontece de declínio hormonal, e agora vamos falar de uma mulher que não usa anticoncepcional hormonal, ou de uma mulher ou de um homem, mas que pode acontecer esse declínio hormonal, é com a idade. Então, antigamente, era mais comum de vermos desequilíbrios hormonais ou declínios hormonais quando a mulher chegava nos 40 anos, começava mais ou menos aos 40 anos, e quando o homem chegava lá para os 50 anos. Hoje não é mais assim. Hoje, a gente tem os desequilíbrios hormonais acontecendo muito cedo. Então, meninas com 25 anos, 30 anos já têm alterações hormonais. Homens com 25, 30 anos já têm alterações hormonais. E por que isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo pelo estilo de vida. E principalmente pelas toxinas ambientais que a gente se contamina. Então, hoje a gente se contamina o tempo inteiro com pesticida, agrotóxico, com alimentos que contêm o xenoestrogênio, tá? Metais pesados. Então, todos esses disruptores endócrinos, então se você jogar no Google disruptor endócrino, ele vai lhe mostrar uma lista enorme de muitos ativos, muitos agentes químicos que fazem alterações hormonais. E, inclusive, existem medicamentos que são disruptores endócrinos, ou seja, eles alteram seus hormônios, tá? Então, pelo estilo de vida que a gente leva hoje, que a gente não é mais natural, a gente não se alimenta mais de comida de verdade, a gente hoje é cheio de produtos artificiais o tempo inteiro, a gente come muito industrializado, certo? Então, por esses motivos, pelo uso de medicações, enfim, pelas toxinas ambientais como um todo, hoje a gente vive um desequilíbrio hormonal muito precoce. Então, é impressionante o tanto de gente nova com declínio hormonal. E quais são as consequências do declínio hormonal? Muita gente já consegue reconhecer. Então, eu já tenho paciente no consultório que chega assim, doutor, eu vim para fazer uma geral, quero prevenir, eu quero envelhecer com saúde, quero prevenir doenças, quero dar um check-up geral, porque eu acho que os meus hormônios não estão bons. E aí ela começa a citar. Quando é que uma mulher ou que um homem nota que os hormônios já não estão mais tão bons? Que já não está mais eficaz? É quando você começa a ter um quadro de fadiga, de cansaço ao longo do dia. Quando você não dorme tão bem. Quando teu intestino passa a não funcionar mais tão bem. Quando o teu cabelo tá ruim. Quando você tem queda de cabelo, quando o cabelo tá com a fibra mais fina, a sensação do cabelo mais esfarelento, tá? Quando você não consegue mais perder peso, ou ganhar massa muscular, perder gordura ou ganhar massa muscular. Quando a libido tá ruim. Quando você tá irritada. Então, quando você altera o seu humor, por exemplo, é uma das coisas que você tem que investigar, alterações hormonais. Então, as alterações hormonais, o declínio hormonal, né, ou somente as alterações hormonais, alguma deficiência hormonal específica, ela leva a tudo que tira você do teu normal. Normal é a gente ter qualidade de vida. O normal é a gente dormir bem, acordar bem disposto, ter boa libido, começar a conseguir trabalhar bem, conseguir cuidar dos filhos. O normal é a gente ter energia e disposição. O normal é a gente evacuar todo dia. O normal é nossas fezes estarem com aspectos, aparência normais. Então, esse é o normal. O normal é a gente conseguir engravidar facilmente. Esse é o normal. O que não é normal é o que vem acontecendo por conta de tudo isso que eu já falei pra vocês. Desequilíbrios hormonais.
E como eu comecei a live citando pra vocês, o principal causador deles é o uso dos métodos contraceptivos hormonais. Então, os anticoncepcionais hormonais são os principais causadores dos desequilíbrios hormonais. E por mais que você diga assim, eu não uso há muito tempo, mas você usou provavelmente por muito tempo. Como eu usei por 10 anos na minha vida, porque eu era ignorante e desconhecia sobre o assunto. Então, eu usei por 10 anos na minha vida e até hoje eu sofro as consequências, tá? Não quer dizer que porque eu parei de tomar um anticoncepcional, agora minha vida tá resolvida, tá? Não, bebê. Você passou 10 anos bloqueando o teu ovário de funcionar e tu acha que agora ele vai funcionar igual tu era adolescente? Não vai, não. Não vai, não. Tá? Muito provavelmente não vai. Pode ser que volte. Pode ser que não. Pode ser que pra sempre você tenha uma deficiência de progesterona, que é típico em mulheres que usaram por muito tempo anticoncepcionais hormonais. Pode ser que você tenha forever and ever uma deficiência de testosterona. Pode ser que não. Então, os desequilíbrios hormonais, na grande maioria, eles começam por conta do uso das pílulas anticoncepcionais, de anticoncepcionais hormonais. E aí, mesmo que você não use, você também não está livre disso, porque o nosso estilo de vida fala muito sobre isso. Então, se você dorme tarde, se você passa o dia inteiro tomando um monte de xícara de café para se manter acordado, ou então energético, que agora tá na moda, se você se alimenta com junk foods, ou seja, alimentos cheios de gorduras trans, açúcar, farináceos, se você vive estressado, se você vive em estresse crônico, e eu vou falar, o estresse ele não é ruim, o problema é o estresse crônico. O problema é você viver eternamente preocupado, eternamente ansioso, eternamente olhando para frente, preocupando com a vida na frente. A preocupação é o pior tipo de estresse que você pode ter. Porque você está se antecipando de um problema que está acontecendo. E só quem sofre com isso é o teu corpício e tua adrenal. E aí você vai estar cada vez mais piorando a tua saúde e indo pro buraco. E ontem a gente conversou, eu estava conversando com uma paciente minha, eu atendo a família dela toda. A mãe, a madrasta, o pai, irmã, todo mundo. Cunhada, atendo todo mundo. E eu falando justamente pra ela. A gente falando de um dos parentes, né, no caso da família, e ela falando assim, é uma lista de remédios que ela usa, né, e eu falei, e eu vou te falar o pior, foi o que eu falei pra ela, eu vou te falar o pior, ela usa 8 medicamentos, eu vou te falar o pior, eu falei pra ela, se ela tivesse usando 8 remédios, mas tivesse melhor, depois que ela começou a tomar esses 8 remédios, tava ótimo, aí tudo bem, ela toma os 8 remédios, mas ela não tá melhor, ela tá pior. Cada ano que passa, botam mais um remédio pra ela e cada ano que passa ela fica pior. Então, a gente precisa entender que o básico precisa ser feito, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção, a gente precisa tratar os desequilíbrios hormonais, as deficiências nutricionais, isso é básico. O básico é a gente comer bem, a gente gerenciar o nosso estresse, tentar viver uma vida mais tranquila. Não adianta, se você morrer amanhã, o teu trabalho vai ter que continuar acontecendo, as coisas vão ter que continuar acontecendo, sua família vai ter que continuar vivendo. Então, não adianta você ficar só no seu estressando por tudo. Se estressa na empresa, se estressa com o patrão, se estressa com o funcionário. Não adianta viver nesse estresse, senão você vai morrer cedo. Vai deixar o seu dinheiro pros outros. Então, não adianta estar o tempo inteiro só na ansiedade, na preocupação e no estresse, tá? E além de tudo isso, o estresse físico, sedentarismo, né? Não faz atividade física, passa o dia inteirinho sentado a bunda numa cadeira na frente de um computador, não pega sol, não se expõe à luz solar, não suplementa nada, não dorme que preste, não bebe água, as pessoas não bebem água. Passa o dia inteirinho trocando a água pela água com gás e o café, que é o que a galera faz aí. Certo? Entendido aí? Recado de hoje. Tá cheio de mensagem aí, eu não tô conseguindo ler nenhuma, né? Não tô vendo aí. E tem um monte de pergunta. Meta da vida, dominar o assunto ao ponto de se maquiar falando. Gente, esse é assunto do meu dia a dia de trabalho. Não tem como, né? É o meu dia a dia, todo dia, né? O que eu mais respiro é isso.
é qualidade de vida, é envelhecer com saúde, é prevenir doenças. Então é o que eu respiro, é isso, né? Tadinha da minha adrenal, pois é, Ari, pelo amor de olhar a adrenal, cuide dela. A sorte é porque a adrenal, a única certeza que a gente tem nessa vida, enquanto a gente estiver vivo, é que o nosso cortisol vai ser produzido, né? Então a gente só tem que dar suprimentos para que essa adrenal funcione. Exatamente, tem gente super nova com menopausa medicamentosa, exatamente. Eu voto em você para presidente, tá ótimo. Viver podre não é normal. É viver podre de preguiça, cansado, se arrastando. Não é normal. Gente, tem umas perguntinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem várias perguntas. Eu vou responder... Fazer o seguinte, eu vou responder 3 minutinhos aqui de perguntas, tá bom? 3 minutinhos de perguntas pra você. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Doutora, a senhora indica algum probiótico para prisão de ventre? Gente, vamos lá. Prisão de ventre é a constipação, certo? Eu tô lá preso, meu intestino não tá funcionando. A primeira coisa não é tomar probiótico, você pode piorar o seu quadro. Pasmem, eu vejo a galera, ai, tá com... Um dia desse eu tava voltando no voo, né, contei Paulo? Tava voltando no voo. Rapaz... O caos, né? Eu falei pra vocês do voo, que tava tendo confusão no voo e tal. Aí tinha um casal do meu lado comendo sanduíche, batata frita, não sei o que, e derramaram batata frita do meu lado, assim, tava o caos. E eu vinha, nossa senhora, me ajude. E aí ela tava na videochamada e videochamada sem fone, que eu fico, gente, por que as pessoas não botam fone de ouvido? Eu não tenho a obrigação de escutar a conversa do outro, nem o vídeo que ele quer assistir. As pessoas têm que usar fone. Deveria ser obrigatório de fone. Mas enfim. Aí ela pegou, aí a pessoa que tava lá no vídeo disse, menina, eu ouvi tua mensagem, menina, usa probiótico, é ótimo, eu tô usando, não sei qual probiótico aí, é ótimo. Aí eu do meu lado, meu Deus, ainda mais essa. Aí eu me seguro, né, pra não falar, óbvio. Eu fico calada, né? Fico calada, deixa cada um fazer a sua vida e pronto. Mas eu vou dizer, gente, a solução dos problemas não é probiótico, não. Imagina só, vocês sabem o que é probiótico? Probiótico é um pool de lactobacilos, são famílias de bactérias, certo? Teu intestino, ele é colonizado por milhares de bactérias. É muita bactéria. Muita bactéria. O que acontece? Se tu tem uma constipação intestinal, tu tem que identificar além da constipação intestinal. Então, assim, primeiro passo, entender como é que tá a ingesta de água. Se você estiver ingerindo menos água do que o necessário, vai dar constipação. Se você mastiga bem os alimentos. Se você consome fibras de forma satisfatória, tá? E aí... Imagina que tu tem o teu intestino, ele não tá saudável, né? Se tu tá com prisão de ventre, ele não tá saudável. Aí tu tá com o intestino preso. Aí tu tá com o intestino preso, é porque tu tá com o intestino preso, as suas bactérias, provavelmente elas não estão em harmonia. Não está havendo uma sincronização delas, elas estão em desarmonia, desequilíbrios. E aí você pega, já não basta ter ali várias famílias de bactérias que estão em desequilíbrio entre elas, aí tu pega e joga mais um monte de família de bactéria pra esculhambar a bagunça de vez. E tu pode até melhorar ali a curto prazo e ter uma sensação de melhora, mas provavelmente depois piore. Então não dá só pra tomar probiótico. Indica um probiótico pra prisão de ventre, não é só probiótico. Às vezes o problema não é lá numa bactéria. Então a gente tem que melhorar a ingesta de água, melhorar a mastigação, a ingesta de fibras, tá? Uma coisa que melhora muito o intestino é a própria enzimas digestivas. Então você melhorar o processo de digestão. Para isso é importante também o gerenciamento do estresse. Mas eu vou te falar, eu não indicaria nenhum probiótico sem receita médica ou de nutricionista, tá? Por quê? Porque tem que avaliar exatamente se necessita ou se não vai piorar o teu caso. Beleza? Próximo. Você usa que tipo de pré-treino? Coragem. Esse é o pré-treino que eu uso. Coragem e objetivo. Por quê? Porque se você esperar ter força de vontade, você não vai, né? Você acorda querendo dormir. Você não acorda querendo treinar. Você acorda pensando, minha cama tá tão gostosa, bem quentinha, olha que delícia. Então, a primeira coisa é essa. Segunda, não tomo nenhum tipo de pré-treino, tá? Eu vou pela manhã, eu treino 5h30 da manhã e eu vou em jejum. Sem pré-treino. Eu tomo água e vai treinar. Quando eu chego, eu como. Beleza? Calma aí, que tem muito aqui.
Como o Hashimoto pode afetar a memória? Sinto muita dificuldade de memorizar a sequência de dança. Gente, o Hashimoto, só pra quem não sabe, é uma doença autoimune, tá? A doença de Hashimoto. Ela pode acometer a tireoide, mas ela não é exclusiva. Então, você pode ter os anticorpos mais aumentados e não ter hipotireoidismo. E você pode ter os sintomas, que pode ser fadiga, déficit de memória. Por que que acontece? Porque você está desencadeando uma resposta imunológica. Então, é uma doença autoimune. E a doença autoimune, ela leva a desequilíbrios no teu sistema imunológico e aumento de um processo chamado inflamação. A gente falou sobre isso na live de ontem. Então, a inflamação, ela pode gerar alteração da tua memória. Ela pode gerar até o surgimento de outras doenças autoimunes. Beleza? Eu vou responder a última, porque agora I have to go. Ai, Jesus, tem muita pergunta. Muita pergunta. Deixa eu ver uma que eu ajude o máximo de pessoas possíveis aqui. Essa é meio urgente de responder. Doutora, vitamina D de 20. Gestante de 5 semanas. Devo esperar o segundo trimestre para suplementar? Jamais espere para suplementar. Você tem uma baixa de vitamina D, você precisa suplementar para antes de ontem. Você precisa de bons níveis de vitamina D para o desenvolvimento do seu bebê. E isso, se você tem uma deficiência de vitamina D, você aumenta o risco de doenças no bebê e você aumenta o risco de complicações na gestação. Então, não fique com vitamina D baixa jamais na gestação. Beleza? Beijos. Bom dia. Live hoje tá animada, hein? Muita mensagem aqui, não tô conseguindo nem ler tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aí, a Priscila aí no Start. Ah, meu Deus. Olha, assista a live com meu marido tomando café da manhã. Nós amamos. Oh, que delícia. Olha aí, meus triglicerídeos estavam... Olha essa mensagem, gente. Estava 400. Consegui baixar para 158 sem remédio. É lógico, com dieta. Dieta e atividade física vai resolver isso aí. A menopausa pode ser a causa da queda da libido? Com certeza. Com certeza, tá? A menopausa, declínio hormonal, pode levar à queda da libido também. Ok, galera? Pois deixa-me ir. Beijo, 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 beijos. Tchau, 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 tchau. Fui!